me questiono se esse som tá saindo. Porque quando eu tava gravando na primeira vez, tava saindo. Agora eu resolvo gravar de novo. Minha sorte é assim, meus queridos. Minha sorte é assim. Quando eu tava gravando de primeira, tava saindo o som bonitinho. Mas agora, quando eu gravo de segunda, a vida é boa assim, né? Hoje, vamos ler o capítulo 3 do livro de Como Entender a Bíblia. Entenda a Bíblia. Bíblia. Vocês entenderam? Capítulo 3. Encontre uma unidade de pensamento para ler e meditar. Você já percebeu que existem Bíblias em que cada versículo começa em uma nova linha e outras que organizam os textos em forma de parágrafos? Como a Nova Almeida Atualizada, por exemplo. As Bíblias que organizam textos em forma de parágrafos são de grande ajuda, assim como aquelas que organizam textos poéticos em estrofes e versos. Embora a revelação de Deus seja mais do que apenas um conjunto de ideias que devem ser compreendidas, proposições entre parênteses, certamente isso é parte fundamental do que é a revelação de Deus. Essas ideias são transmitidas em forma de poesia, textos argumentativos e histórias. Se quisermos ler a Bíblia com proveito, devemos entender essas ideias e como as diversas afirmações, teses entre parênteses, dos textos se relacionam entre si. Por exemplo, cartas foram feitas para ser lidas inteiras em uma sentada. Já o livro de Salmos pode ser lido salmo por salmo sem grande perda de compreensão. Isso é chato. Profetas e textos históricos podem ser divididos em grandes seções, pequenas seções e parágrafos. A menor unidade que alguém deve ler da Bíblia a fim de extrair um proveito maior é o parágrafo, não o versículo. Versículos são ótimos para decorar e usar na batalha da santificação. Mas quando queremos entender o que Deus quis dizer em um texto, o menor fragmento para ponderação deve ser o parágrafo, onde uma ideia é tratada com começo, meio e fim. É claro que o ideal depois é ver como os parágrafos se relacionam entre si. Mas você não precisa fazer tudo de uma só vez. Ignorar o que estamos falando aqui é incorrer no famoso erro de ler um texto fora do seu contexto. Ignorar o que estamos falando aqui é incorrer no famoso erro de ler um texto fora do seu contexto. Oi. Já. Não podemos fazer com Deus o que repórteres incompetentes fazem com pessoas a quem entrevistam. Não podemos interromper o que Deus está falando ou tirar do contexto o que ele disse, de forma que mudemos o que ele havia dito. Veja esses exemplos de textos lidos fora do contexto. Aqui tem uns exemplos, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4, versículo 12. Contexto: Amós capítulo 4, versículo 4 a 13. E aqui Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: Sê forte. Isaías 41, capítulo 6. Contexto: Isaías 41, 5 a 10. Essa aqui é clássica. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Contexto: Filipenses 4, 10 a 13. Versículo 13. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó 14, 7 a 9. E o contexto? Jó 14, 7 a 12.
Vamos para Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Oséias 6, 1-3. Contexto: Oséias 6, 1-7. Assim, a dica aqui é a seguinte: lembre-se de que na Bíblia Deus se revela por meio de palavras que formam orações, que por sua vez formam ideias, argumentos, parágrafos, seções e livros inteiros. Para realmente saber o que Deus está dizendo em uma parte, é necessário que encontremos uma unidade de pensamento completa, com começo, meio e fim. Normalmente essa unidade de pensamento é o que chamamos de parágrafo. Assim sendo, estude a Bíblia por parágrafos e não necessariamente por versículos ou capítulos. E nunca se esqueça de que esses parágrafos fazem parte de um discurso maior, que também deve ser levado em consideração. E, como sempre, temos um exercício depois da leitura, e esse já é o exercício 3. Leia o texto e responda as perguntas abaixo. Dessa vez eu vou ler, né? Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não percebo. Se ele age à minha esquerda, não vejo. Se ele se esconde à minha direita, não enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó 23, 8-12. Nova Almeida atualizada. Vamos lá. E essas são as questões, né? Qual é o problema de Jó? B. O que Jó está fazendo nesse texto? C. Por que Jó fala da palavra de Deus? D. O que você pode aprender a partir dessa passagem? O que você pode aprender? E é literalmente a resposta de tudo. Olhe esse texto em sua Bíblia e leia todo o capítulo. Como esse trecho se relaciona com o capítulo todo? E aí? É Jó 23, 8-12. Relembrando aqui. E olhe esse texto em sua Bíblia e leia todo o capítulo. Todinho. Como esse trecho se relaciona com o capítulo todo. E as outras questões se virem. Boa noite. A paz de Cristo. Até.